É o melhor goleiro no maior clube da história do mundo, Valdir Pérez. Eu sou São Paulino, por causa. Comecei a ver. Não. Porque falando, a primeira coisa que você vê é o goleiro. Qual goleiro deu espetáculo enquanto ele jogava? Olha, eu me vi jogando gol desde que eu estava no grupo escolar, que tinha o recreio e a molecada fazia no gol e tudo bem. Eu sempre procurei jogar com alegria. Inclusive, alguns jornalistas, alguns torcedores falavam que eu jogava sorrindo no jogo. Outros levavam, falavam que era um sintoma de nervosismo porque eu sorria. Porque é uma responsabilidade, o goleiro é uma responsabilidade. É enorme, né? Porque você está lutando contra um objetivo do futebol que é o gol. Você está vestido diferente de todo mundo. Você não pode tomar gol porque você é frangueiro. O goleiro é uma posição que o goleiro tem que estar emocionalmente no ponto certinho. Não pode estar acima, eufórico, e não pode estar depressivo nesse sentido. Os últimos jogadores brasileiros se identificavam com o clube, eram goleiros. O Marcão e o Rogério Ceni. O goleiro é mais difícil de vender? Não é que é difícil. O clube que tem um bom goleiro não vai querer perder. O clube que tem um ídolo realmente da torcida, porque é uma posição difícil. É difícil acertar. Difícil. Eu também vou me incluir nesse meio do Rogério. Depois que saiu do São Paulo, teve um hiato até a chegada do Gilmar. Foi. Mudou umas 2, 3 anos. E falando de mim, embora não dá para competir com o Marcão, campeão do mundo, o Rogério, muito mais tempo comigo, mas eu saí do São Paulo, eu tinha 11 anos de clube. Passaram 5, 6, 7 jogadores lá e nenhum deu condição até chegar o Gilmar. O Gilmar também ficou pouco tempo, depois veio o Zete, depois entrou o Rogério. O Marcos, quando saiu do Palmeiras, também passaram vários goleiros no Palmeiras e nenhum deu a continuidade que o Marcos tem. E agora o Rogério, a gente torce porque o Denis é um bom rapaz, trabalha, tudo, mas o Denis tem que conquistar um título urgente, porque vai começar a ser marcado e não conquistar nada. E a culpa cai no goleiro. A culpa cai nele, porque você quando não ganha nada é porque você perdeu. E se perdeu, tomou gol. E quem tomou gol é o goleiro. Aquele que tem um bom goleiro e acredita no trabalho dele, normalmente não troca, não vende, não empresta e procura acertar o salário dele da maneira que é necessária para permanecer no clube. Para qual time você torce? Olha, eu sou São Paulino desde pequeno. A influência do meu tio era São Paulino, lá em Garça, lá, e tinha foto do São Paulo, tinha tudo. Eu sempre fui São Paulino e graças a Deus tive a felicidade de cair no time que eu era torcedor, E depois você perde um pouco esse tipo de coisa, enquanto você está defendendo o São Paulo, você vai embora, torcendo o São Paulo, mas aí começa a mudar os clubes, Aí eu fui para o Corinthians para jogar contra o São Paulo. Mas você passa de certo ponto, a partir do momento que você sai do clube que você é torcedor e que gosta, você tem que levar para o lado profissional. Claro. Tem que trabalhar pelo lado e queria ter sido campeão em cima do São Paulo pelo Corinthians. Por que mandaram embora? Eu vou descontar aqui hoje. Claro. Mas infelizmente não deu. Qual a melhor lembrança que você tem do ser jogador? Graças a Deus, a minha carreira, do meu ponto de vista, foi, vamos dizer, 80% dos objetivos que eu tentei, eu consegui. Eu estava no time pequeno do Garça, fui para o time médio da Ponte, fui para o São Paulo, fui campeão paulista, campeão brasileiro, fui para a seleção, joguei depois no América, no Guarani, no Corinthians, joguei em grandes clubes, joguei em vários outros, e com 3 Copas do Mundo no trabalho. Então, cada momento você tem as lembranças de tudo isso gradativo, e tudo foi importante. Às vezes tem um erro, é importante, até ser um momento ruim, é importante para você preencher a tua carreira nesse sentido. Para mim, eu acho que só faltou o título mundial. Qual título te marcou mais? O título foi o Brasileirão de 77. Brasileirão de 77. Aquilo foi incrível. Foi porque era tudo Atlético Mineiro. Jogando no estádio, o time era melhor, foi invicto durante todo o campeonato, tinha grandes jogadores, e a gente foi bem remodelado. O Serginho não pôde jogar, nós jogamos com Viana, jogamos com Pérez, jogamos com Antenor, jogamos com Tecão na zaga, então houve uma equipe... Tecão na zaga dá uma tensão especial? Não, todo mundo dá atenção,
Mas não era a equipe realmente, por exemplo, competir com o time do Galo que fez no campeonato. Impecável. E a gente conseguiu empatar no jogo, empatar na prorrogação, levar para os pênaltis e sair vitorioso nisso. Quer dizer, a importância de tudo isso daí é a equipe ter a briga dentro de campo contra uma grande equipe que era o Atlético Mineiro. Ficou muito conhecido em 1977 como catimbador de pênalti, mas antes, em 1975, primeiro campeonato, você defendeu 2 pênaltis, né, contra a Portuguesa. Entenda bem, a gente marcou muito com esse negócio de defesa de pênalti, e tinha a catimba que usava nisso, né? Os dois campeonatos, tanto contra a Portuguesa no final desse Paulista, como no Atlético, né, no final, a gente procurava usar um pouco para tirar um pouco a motivação, a concentração dos jogadores na hora de bater pênalti. A Portuguesa foi ter um negócio gozado que eu vou contar para você. Antigamente o goleiro não ficava do lado ali, o goleiro ficava lá no meio do campo com os outros, então o goleiro quando ia com o atacante até lá. Aí o São Paulo fez 1-0, eu fui com o Dicá, conheci o Dicá da Ponte Preta, e em vez de eu ir tal, eu fui abraçado com o Dicá. Me conversando, você não vai fazer, eu te conheço, tal. Aí o Dicá bateu, eu peguei, né? Aí voltamos para o meio do campo e o São Paulo fez 3-0. Se não tomasse o gol, o São Paulo seria o campeão paulista, o primeiro título que eu tive no São Paulo. Aí eu fui tentar abraçar o Tatá, que era um centroavante que jogava. Os caras da Portuguesa, não deixa ele abraçar você não deixa. Aí eu comecei a correr atrás dele. Aí o Tatá bateu, eu peguei também. E a gente conseguiu o título de 75. E em 77, pelo Brasileirão, o São Paulo perdeu, o Atlético perdia, fazia o gol, o outro fazia e ficou 2-2. 3-2 para o São Paulo. E o Márcio, zagueiro, bateu o pênalti. Conforme ele estava arrumando a bola, eu falei, deu uma passadinha de mão. Acho que ele gostar, eu não sei se gostar, porque até hoje ele não ligou para mim. Né? Mas ele acabou chutando o pênalti para fora e saiu o título aí, ganhando um título maravilhoso. Depois teve os pênaltis da Alemanha, né? Do Brighton. Nunca tinha errado um pênalti. Não, aí no livro dele tá isso daí. E aí você vai, conforme você vai passando o tempo, você vai criando uma imagem de defender o pênalti. Qual a receita para tomar um bom frango? Olha, vê bem, o frango é aquela bola que todo mundo, torcida, imprensa, tudo pegou, menos o goleiro. Mas ficou marcado pelo jogo contra a União Soviética que o Brasil ganhou. Isso. Esse jogo, quer dizer, é outro negócio. Você inicia uma Copa do Mundo, a expectativa, a pressão emocional é muito grande, acaba acontecendo determinadas coisas, até conseguir a Copa a coisa começa a mudar. Eu tomei esse gol 10, 12 minutos no primeiro tempo, passou todo mundo, o Zico, o Tele, não vai ser o primeiro, não vai ser o último. O Zico passou, Valdir, você tem crédito por tudo que você fez na sua carreira, na todas as coisas. Então a força daquele pessoal vem pra gente, né? Vem em forma daquilo que você fez. Eu não falei aquele jogo, outros defendi, né? Outros ganhei o jogo. Claro. O frango, principalmente numa seleção brasileira, é um negócio terrível. Isso marca muito, porque até meu pai lá em Garça foram entrevistar ele lá, que nunca tinha nunca foram ninguém falar, seu filho foi convocado para a seleção, não, seu filho tomou um frango, fala aí alguma coisa aí. Complicado isso, né? E aí eu sou igual ao meu amigo Raul Plasma. A gente podia no ano tomar máximo 2, o terceiro tinha que botar a barba de molho, que a coisa não estava legal. Então um franguinho de vez em quando é bom porque, né, dá um tempero, dá um tempero, faz você pensar melhor, treinar melhor. E 2 dá para passar, mas o terceiro em diante já não podia. Isso realmente é uma realidade. O se não existe no futebol. E se o Brasil de 82 tivesse ganho a Copa? Se o Brasil tivesse ganho a Copa, eu acho que prevaleceria realmente o futebol arte. Teria mudado os rumos do futebol? Teria mudado para ter realmente uma equipe mais técnica. E começou a ganhar as equipes aí que tinham um esquema muito mais defensivo. Usando o mesmo raciocínio, o Brasil ter ganho a Copa de 94 mudou o futebol para pior? Não é que mudou, começou a se encaixar da maneira que as outras equipes. Começou
a ter equipes muito mais defensivas do que uma equipe jogando, procurando, se cuidando mais da parte de marcação do que realmente criar jogada. Embora, vou citar para você, eu acho que a seleção de 83 é muito mais lembrada, muito mais vista, muito mais coisa do que quem foi campeão em 94. Muito mais. Muito mais nesse sentido. Então é lembrada, isso daí é tal negócio. Um esquema desse ganha o jogo, né, marcando tudo, vai lá, ganha e é campeão. Normalmente aquilo que você fez em parte técnica acaba dando valor a uma marcação maior. Ganhava-se mesmo nos anos 80. Não dá uma frustraçãozinha? Você não queria ter jogado agora? É o que o pessoal ganha hoje num mês, a gente ganhava em um ano. Para você, naquela época, você ganhava um bom dinheiro, um bom salário naquela época, né? Você tinha que ser jogador da seleção. Mas era 20 mil, 25, 30 mil reais, nem reais, cruzeiro, sei lá. O teto, né? O máximo, né? E os outros jogadores, entre 10, 12, essas coisas. Hoje, 300, 400, 500 e chega a 1 milhão, alguns jogadores ganhando. Essa lei aí que tirou o passe livre do jogador, melhorou muito para o jogador. O jogador hoje tem liberdade de terminar seu contrato e pegar a tua mala e ir para onde quiser. A gente não, se não assinasse o contrato, até servia um pouco do clube dar uma pressionada nisso, você não tinha para onde ir, a não ser que você fosse vendido. Parou de jogar em 1989, foi isso? Isso. Com 39 anos. 30 anos na ponte. A vida próxima aos 40, o homem está mentalmente, tirando eu, não sou regra, geralmente está mentalmente bem. Como é parar de jogar? Se aposentar fisicamente com a cabeça boa? É difícil. Graças a Deus eu tive até uma cabeça tranquila para isso, mas em compensação também eu terminei, por exemplo, de jogar no final de novembro e assumi o São Bento já em janeiro para trabalhar como treinador. Continuou no meio? Continuou no meio, quer dizer, aí você vai mexendo, vai continuando e vai trabalhando. Mas é uma posição difícil, por quê? Parece que não, mas a vida do jogador, quer dizer, hoje não é tanto que a concentração é só no sábado e tal. A gente perde a vida comum de uma pessoa. Você vai, treina, viaja, concentra, hotel, joga, volta, ônibus, treina de novo e vai nesse sentido. Você perde a vivência do dia a dia. Dos problemas aqui, de fazer isso, fazer aquilo. Muda a vida. Muda, entendeu? Quando você para, aí você fala, tá bom, vou descansar. Segunda, terça, quarta, você não tem para onde ir, você não tem para o que fazer. Aí realmente cria um problema emocional na gente, né? Você tem que ter força. Graças a Deus eu dei uma continuidade e gradativamente você vai pensando na hora que tem que parar mesmo, chegou a hora, o momento de você parar de jogar futebol, porque não tem jeito. Como foi o teu último jogo, né? Olha, a Ponte montou 2 times, um que subiu para o Paulista e outro para disputar o Brasileiro do B. E nós fomos jogar, o último jogo que eu fiz foi contra o América Mineiro. E o treinador era o Nicanor, foi muito tempo da Ponte. O jogo correndo solto. Terminou o jogo, fui fazer uma avaliação daquilo que eu fiz, né? Foi 4-0 pro América. Peguei 4 bolas, cara, mas tudo dentro da rede, os caras davam soltar, dar a saída novamente. Aí eu cheguei no vestiário, baixei a cabeça, todo mundo triste porque perdeu o jogo de 4, perdeu a classificação também. Eu olhei pro Nicanor e falei, Nicanor, não conte mais comigo, parei, não jogo mais e não vou jogar. E nunca mais joguei. E hoje virei um centroavante, artilheiro, estou descontando tudo fizeram. Estou descontando dos goleiros. Está se vingando. 7-1 foi pouco? Foi. Minha opinião, tá? Eu acho que o Brasil, tecnicamente, era pior do que a Alemanha. E tinha um aspecto realmente que é muito importante numa equipe de futebol, é o aspecto emocional. Eu acho que nossa equipe não foi preparada para tomar um gol, somente numa semifinal ou numa final, porque quando a gente tinha uma equipe que brigava, que lutava, você tomava um gol no início do jogo, saía perdendo, vinha
o capitão ou outro jogador botava a bola no braço, vamos lá, nós temos condição de virar tudo. E a seleção nossa, que eu notei principalmente, e tomou um gol, parece que deu branco, deu uma bobeira em todo mundo sentiu o gol. Tomou o segundo, abaixaram mais, tomou o terceiro, aí que piorou tudo. E a partir daí houve um descontrole total. Pra gente que jogou na seleção brasileira, que gosta do futebol, que a gente sente o futebol, a gente sente muito, né? E aí começa a falar, pô, eu poderia ter ajudado, eu poderia estar jogando, eu poderia ter mudado, mas infelizmente o futebol tem essas coisas e nós não estamos preparados para perder. Você sofrer publicamente dentro do campo, o jogador, isso é ruim. Você tem que ir lá no vestiário, senta no chuveiro, chora, esperneia, grita, faz o que quiser, mas não da maneira que apresentou o aspecto emocional dessa seleção. Maria Chuteira é lenda? Existe? Como foi? Existia sim, claro, mas não tão quanto hoje, né? Hoje elas escutam lá 300 mil, 500 mil, 600 mil de salário, vem um monte, vem de fila assim, né? Mas a gente não tinha tanta assim como dizem, tinha algumas que iam atrás da gente, né? E a gente sempre dá uma namorada extra de vez em quando, né? Eu fiquei sabendo de altas histórias daquela senhora que até hoje é telefonista do Morumbi. Ela tinha que administrar todo mundo. Dona Angelina. Existia, elas seguravam as pontas um pouquinho lá Era telefonista do Morumbi? Telefonista do Morumbi. Era a única. Tinha um portão, você já entrava, já era telefonista. Lá elas tomavam o recado de todo mundo. Não tinha celular, né? Não tinha celular, aí você se mandava para um motelzinho da vida ali perto, só atravessava a ponte, já tinha um monte ali perto. Aí ela... Cadê o Valdir? O Valdir não está, não, o Valdir está dormindo, tá nisso, tá aqui. A dona Angelina era gente boa, ela tem história pra caramba pra contar. O que você acha do Mário Sérgio ter sido aquilo como jogador, rei do gatilho, e como treinador ser aquele general disciplinador? É difícil, viu? Eu joguei com o Mário e eu sei como o Mário que é, né, meu? Ele é um jogador que não era, né, apontava um monte de coisa quando jogador, uma série de situações. Rei do gatilho, né? Rei do gatilho, no jogo lá em São José dos Campos, lá que precisou esconder a arma debaixo do gelo, não tinha refrigerante, tudo, botou a arma lá embaixo, mas deu um tiro pra cima lá, tava cheio de cara perturbando, nós perdemos de 1-0 pro São José, decisão para quem ia para disputar o título, torcida mexendo no ônibus, agora deu um tiro pra cima. Aí escondeu a arma dentro do gelo, tudo, e a polícia foi lá, e tudo bem, e fomos embora. Mas é um companheiro no São Paulo, foi um companheiro excepcional. Jogava muita bola. Não, muita. E depois se tornou treinador, aí ele vê que tudo aquilo que ele fez não era produtivo e queria colocar tudo isso no time dele. Emerson Leão era um rival? Tem dois lados também, o lado bom e o lado ruim, né? Mas, entenda bem, se não tivesse o Leão, não tinha com quem brigar. Nem procurar ser melhor do que ele. Então é importante, às vezes, que a gente tenha alguém, um rival da posição para você. Eu tenho que ganhar, eu tenho que jogar melhor que o Leão, para aparecer, para ir para a seleção e jogar na seleção. Então isso é importante dentro de uma coisa. Embora ele tenha a maneira dele, tem que respeitar, eu tenho a minha. Mas a gente brigava e era importância, porque os clássicos, quando tinha São Paulo e Palmeiras, a visualização de toda a torcida, de toda a imprensa, era um duelo dos goleiros. Então isso é importante nesse sentido, tenho amizade com ele até hoje, né? Éramos rivais dentro de uma profissão, dentro de um trabalho, ele fazia o dele e eu fazia o meu. É que tinha aquele ditado, o goleiro era louco e viado, eu louco não era. Você tinha as pernas tão bonitas quanto? Não, de jeito nenhum, a minha não. O Leão ele costumava correr, esse foi um grande goleiro. Não, fui um atleta. Puta que pariu, tá bom. Sim, claro. A gente fala besteira, sabe?
Leão, o fim da ditadura. Valdir Pérez é a abertura. Eu não abria tanto assim, não.